Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH tem a felicidade de entrevistar a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e Internacional. Tudo bem, doutora Marlene? Tudo bem. E você, tudo em ordem? Graças a Deus. Nós agradecemos muito a sua boa vontade, está aqui no Congresso Espírita, o Congresso Médico Espírita, aqui em Bonn, na Alemanha, né? Isso. E deixou um pedacinho para conversar conosco. Gostaríamos que a senhora explicasse como foi criada esta Associação Médica Espírita do Brasil. Eu tenho que reportar um pouco da história para a gente compreender como é que se fundou, né? Aconteceu a fundação, em primeiro lugar, da Associação Médico Espírita de São Paulo. E eu participei dessa fundação desde os primórdios, né? A Associação Médico Espírita de São Paulo, ela foi fundada a partir de orientação do Dr. Bezerra de Menezes e de Batuíra, através do médium Espartaco Guilard. Nós todos que éramos médicos naquela ocasião em São Paulo, nós nos reuníamos na casa do Espartaco Guilard aos sábados pela manhã. E nós tínhamos um grupo muito bom de médicos e todos recebiam passes, davam passes e depois iam para os seus trabalhos. E a orientação do Dr. Bezerra de Menezes foi essa: olha, vocês não se reuniram ao acaso, é preciso fundar uma associação de médicos. A partir daí, o Dr. Luiz Monteiro de Barros se movimentou, me chamou e nós fundamos a Associação Médico Espírita de São Paulo. Inclusive, os estatutos sociais foram feitos pelo meu marido, Freitas Nobre, e foram discutidos entre nós médicos. E a fundação se deu no dia 30 de março de 1968. Por que é importante falar sobre isso? Porque a MESP, a Associação Médica Espírita de São Paulo, ela foi o embrião de todas as AMES. Eu fiquei na diretoria durante muitos anos e quando foi em 1989, eu era a primeira vice-presidente, passei a ser presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, porque houve a renúncia do presidente, o Dr. Abrão Rothberg, por motivos particulares. E eu assumi, então, a liderança da AMESP e nós começamos a trabalhar em termos de fundação de uma AME brasileira, porque até então nós só tínhamos a AME São Paulo e a AME Minas Gerais e não tínhamos mais nada. Quando foi, meu marido desencarnou em novembro de 90, 15 dias depois, mais ou menos, o Dr. Bezerra de Menezes me apareceu e disse que a Associação dos Médicos Espíritas já estava fundada no coração de Jesus e que nós precisaríamos materializar na Terra e que ele trazia essa incumbência diretamente a mim, que eu tinha me comprometido com Jesus de materializar. E a partir daí ele começou toda a orientação. Nós deveríamos chamar os médicos, deveríamos fazer um congresso no próximo ano, que seria 91. Deu a data, em maio, e que nós, então, deveríamos falar com os colegas que viessem para fundar nos seus estados. E a partir daí, então, nós começamos a fundar as AMEs
nos diferentes estados, e quando foi em junho de 95, nós já tínhamos 9 AMEs fundadas, e a partir daí fundamos a Associação Médico Espírita do Brasil. Mas toda orientação tem vindo do Espírito Dr. Bezerra de Menezes. E atualmente, quais estados estão representados pela AME regional? Todos os estados ou ainda alguns faltando? Nós temos alguns que faltam ainda, né? Mas a nossa formação é municipalista. Nós temos 50 AMEs e todas elas têm o mesmo peso. Não há, assim, um regime federalista. Então, se tem ou não nas capitais dos estados, isso não nos importa muito. O que é importante é a representatividade das cidades. E tem sido ótimo, porque as decisões são rápidas, nós temos pouca gente na diretoria, são 4 elementos, e isso torna a AME bastante ágil, com possibilidade assim, de decisão muito rápida. Quais os estados que têm mais municípios com AMEs? A AME São Paulo, no estado de São Paulo, a AME Rio Grande do Sul, né? E são esses 2 estados que têm várias cidades com AMEs, né? E os outros estados, às vezes tem uma, às vezes tem 2 AMEs, etc. Que tipo de atividade a AME Brasil promove rotineiramente? Nossa entidade, ela está baseada em ensino e estudo, está baseada em pesquisa e assistência. É o tripé. E dentro disso nós temos procurado nos desenvolver. Cada AME, ela tem uma característica própria. Uns estão mais voltados para a pesquisa, outros estão mais voltados para o ensino, outros estão na assistência. Isso é próprio de cada unidade? É lá que essas coisas surgem? Porque há independência, né, das AMEs. E de acordo com os médicos e de suas preferências, eles vão orientando a AME para o que eles julgam ser o mais importante para eles. Então há trabalho para todos. Em que uma associação de médicos espíritas pode contribuir para uma melhor prática da medicina, mais eficiente? A contribuição do espiritismo para a medicina é enorme. Há toda uma estrutura filosófica, religiosa, científica, que é transportada naturalmente para a medicina, porque influi diretamente na conduta dos médicos e nas atividades que eles desempenham. Então, nós podemos dizer que dentro da ética, por exemplo, da bioética, é toda a fortaleza da ética espírita que passa a funcionar dentro da medicina, né? Isso para citar um dos ramos de apoio muito grande do espiritismo. A outra questão é a estrutura da doutrina em si, em tudo aquilo que conhecemos como sendo científico, né? Por exemplo, a parte científica do século XIX, com o próprio Allan Kardec, e a parte da ciência do século XX, a partir da obra Chico Xavier Emmanuel. E principalmente a obra de André Luiz, que tem, para nós médicos, né, uma importância enorme, porque é a partir dessa obra monumental que nós erigimos, por exemplo, as nossas teorias, né? Porque, por exemplo, a teoria da consciência não local, o cérebro quântico, né, e os pensamentos, essa teoria nossa que nós estamos construindo é toda baseada em Allan Kardec e André Luiz. E, é claro, Emmanuel também, porque ele tem muitas informações a respeito. Então, nós estamos construindo essa teoria, né,
porque você há de convir que nós não podemos ficar somente dando palestras e fazendo eventos e dando aulas em universidade. Eu acho que nós temos que tomar dessas bases que nós temos e construir as teorias. E como toda teoria, ela há de ter um tempo para ser aprovada ou não a partir da pesquisa científica. O tempo de maturação. E a pesquisa científica que vai dizer se ela vai persistir ou não. Então nós estamos aproveitando tudo aquilo que vem do Espiritismo e das revelações, naturalmente, do século XIX e do século XX, para construir essas teorias, mas não apenas para isso. Nós também estamos fazendo pesquisas que, por exemplo, nos deem respaldo para aplicar a terapia complementar espírita. E a terapia complementar espírita, ela está baseada no autoconhecimento, no encorajamento para a fé, né? A questão da fluidoterapia, através do passe, da água fluidificada, a questão do diálogo terapêutico da desobsessão, a partir também de tudo aquilo que você pode dar ao doente a fim de que ele se compenetre quanto à necessidade da própria mudança interior, não é? Então, são questões todas que, através de pesquisa, nós podemos provar que isto ajuda a saúde, é favorável à saúde humana, né? E nesse sentido nós estamos trabalhando já a todo vapor. Graças a Deus já temos pesquisas que foram publicadas em revistas indexadas nos Estados Unidos, o que demonstra a força da pesquisa espírita das associações. E isso para nós tem sido um motivo de muita alegria, não é? Sem dúvida. E toda categoria profissional da medicina já está representada na AME? Você sabe que, como eu disse, cada AME tem sua peculiaridade, né? Então, tudo vai depender dos médicos que aderirem à ideia. E é um leque, é uma diversidade grande. Nós temos os anestesistas, os psiquiatras, temos também ortopedistas, nós temos otorrinolaringologistas. Então, varia muito a especialidade. E é claro que dentro dessas especialidades eles procuram desenvolver atividades consentâneas, né? E muitos gostam de pesquisa também, sabe? Outros gostam do assistencialismo. E é uma parte que nós gostamos muito também, porque é possível fazer uma parceria com os centros espíritas no nosso trabalho. E é o que nós mais desejamos, trabalhar com a comunidade espírita. Fala um pouco a respeito, doutora Marlene, do hospital espírita. Há muitos hospitais espíritas distribuídos no nosso território. Como que é a atuação da AME junto a esses hospitais? Nós temos o máximo interesse em desenvolver os hospitais espíritas dentro daquilo que nós consideramos essencial, que é levar a humanização no tratamento do doente, né? Então, uma das questões éticas importantes da Associação Médico Espírita é essa humanização da medicina, com a qual nós estamos profundamente ligados, né? E quando nós falamos de hospital espírita, a gente já imagina que esse hospital pode levar muito maior contribuição para o bem-estar do paciente. Mas você sabe que muitas vezes a prática não é essa, né? Mas nós já temos o Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte, nós temos o Hospital Espírita de Porto Alegre, que tem assim
uma capacidade enorme de atendimento aos doentes e que a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul está lá ocupando a diretoria como vice-presidente, o presidente da associação, de modo que ele tem uma ligação muito grande com esse hospital. Como nós sabemos que existe também o Hospital Bom Retiro, no Paraná, mas esse não está diretamente ligado à AME Paraná, embora a AME faça alguns eventos dentro do próprio hospital. Mas o que eu quero dizer é que a terapêutica complementar espírita, ela pode ser muito bem desenvolvida dentro do Instituto Hospitalar, né? E isso traz um conforto muito grande para a família, para o doente, porque toda essa vontade de auxiliar o paciente vem também das casas espíritas que têm o seu voluntariado aplicado ao hospital. Então, ainda hoje o Dr. Roberto Luz estava falando aqui em Bonn que eles têm 350 voluntários das casas espíritas trabalhando no André Luiz. Ora, nós podemos imaginar o que significa uma tal quantidade de pessoas que se entregam a um setor de benemerência, com todo o amor, com a vontade de ajudar, né? Então, o nosso sonho é que tenhamos hospitais espíritas que se assemelhem cada vez mais aos já existentes e que possam levar maior conforto, né? Porque dentro da medicina da alma, a nossa proposta é de levar a alma à medicina. Levar a alma à medicina, pesquisando a alma, realizando teorias que nos expliquem melhor a alma, mas ao mesmo tempo levar a alma no sentido do calor humano. Então, uma das finalidades principais nossas dentro da Associação Médico Espírita do Brasil é exatamente essa: levar a alma no sentido do calor humano ao paciente, né? E ver os hospitais espíritas crescerem nessa direção é uma das alegrias nossas, né? Dos médicos espíritas. Doutora Marlene, no campo da pesquisa científica, no campo da medicina, o elemento espiritualidade tem se destacado? Tem se destacado, né? O Dr. Júlio Pérez, por exemplo, tem feito pesquisas com médiums e ele fez recentemente na Universidade da Pensilvânia, juntamente com o Dr. Andrew Newberg, pesquisando 10 médiuns psicógrafos. E o resultado, a tabulação disso tudo, né, foi muito interessante na pesquisa da mediunidade e foi publicada em revista indexada, já nos Estados Unidos. E agora, recentemente, ele conseguiu publicar um artigo muito interessante que pergunta se a psicoterapia deveria utilizar a regressão de memória como instrumento terapêutico. E foi publicado também. Ele tem outras pesquisas já realizadas que estão em vias de. Então, temos que esperar, porque é melhor publicar nos Estados Unidos, onde tem um maior peso. O Dr. Giancarlo Lucchetti, da Associação Médico Espírita de São Paulo, já publicou por volta de 13 artigos, todos eles sobre espiritualidade. Todos. Então, mostrando se a espiritualidade melhora a depressão, se a espiritualidade é importante, por exemplo, na terapia complementar espírita e assim por diante.
De modo que nós estamos muito esperançosos que vamos ter cada vez mais pesquisas nessa área e publicadas por revistas importantes, principalmente na difusão dessas novas questões que fazem parte do paradigma médico espírita. Doutora Marlene, a nossa vinda aqui à Europa nos fez deparar com uma série de congressos de medicina e espiritualidade se desenrolando em vários países. Isso. Como nós não tínhamos conhecimento a respeito disso, assim, mais profundo, nós gostaríamos que a senhora explicasse como que é essa prática, como que é essa organização da AME Internacional nesses vários países, se isso é anualmente que acontece, como que isso é organizado pela senhora. Em Portugal, na Alemanha e na França, também poderíamos dizer na Holanda, e tenho que acrescentar também na Suíça, nós temos anualmente eventos médico e espírita. Isso já há muito tempo? Isto. Nós fizemos as 7ª Jornadas Portuguesas. Então, nós estamos há 7 anos vindo a Portugal e, consequentemente, aos diferentes países. Mas, na França, só começou a virar rotina há 5 anos. Fizemos o 5º na França e fizemos o 5º na Alemanha, né? E nós também podemos dizer que na Holanda e na Suíça nós estamos por volta do 5º e do 6º evento anual. E na Inglaterra nós fazemos a cada 2 anos. Então, o ano que vem nós teremos o 5º britânico. E estivemos em Washington, agora em setembro, 8 e 9 de setembro, onde nós realizamos o 4º, daqui 2 anos teremos também o 5º congresso. De modo que esses anos já nos garantiu, pelo menos, um pouco mais de divulgação do paradigma médico espírita. Mas o curioso é que realmente as coisas foram acontecendo de uma maneira natural, né? Nós fomos envolvidos por pessoas que se entusiasmaram pela linguagem que nós divulgamos, e eles então se incumbiram nos seus países de realizar o evento, né? Então, isso tem acontecido naturalmente e as coisas se encaminharam também de forma natural para esses países, né? Se houver mais algum campo de abertura, nós também procuraremos dar uma cobertura, porque, segundo o Dr. Bezerra de Menezes e Leon Denis, há uma programação nossa para a Europa, especialmente, embora eles também nos ajudem na América do Norte e na América do Sul. Eu estive recentemente em Bogotá também em setembro. De modo que, se abrirem novas fronteiras, novos campos, nós vamos sim designar alguns membros da AME para representarem a AME Internacional. Porque dentro da nossa instituição dá-se algo muito gostoso e bom. Quer dizer, todos os oradores, eles se esforçam para servirem, né? Então, quando uns podem, os outros não, mas sempre estão trocando ideias, né? E estão se apoiando. De modo que nós temos companheiros nossos que não podem ficar muito tempo fora das atividades no Brasil, mas nós vamos então utilizando aqueles que possam ficar 1 semana, 15 dias, e assim é um verdadeiro jogo de xadrez. E como é que são decididos os temas que são adotados em cada país e em cada rodada do Congresso? É muito interessante isso.
Porque é assim, os primeiros nós escolhemos os temas assim bem livremente, mas nós temos aquelas folhinhas em que a gente pede para avaliação do Congresso. Todo Congresso tem isso. E que coloquem temas que gostariam que a gente fizesse. Isso, de alguma forma, tem auxiliado na escolha dos temas, mas não todos, claro, né? Porque nem tudo pode ser tirado desses questionários, né? Então, por exemplo, em Portugal eu tenho um pouco mais de liberdade de escolha. A Rosarinho, que representa a comissão na parte do e-mail, lá das jornadas portuguesas, ela manda uma lista do que ela retirou desses questionários de temas propostos. E, por sua vez, manda também dizer o que a AME Portugal gostaria de ver desenvolvido. E a partir daí é que a gente escolhe os oradores e a gente dá os temas. Alguns você tem que corrigir, você tem que dar outros temas, mas de uma maneira geral é isso. Aqui com a Fernanda, em Bonn, na Alemanha, a situação é a mesma. Nós temos os questionários, eles devolvem, e os temas sugeridos a gente procura dar um tratamento a fim de serem ventilados no próximo congresso, né? Mas há também os oradores alemães, e eles têm as suas ideias próprias, eles têm os livros que escreveram, então nós somos um pouco mais levados pela divulgação que os próprios conferencistas alemães têm, os livros que escreveram. Ou seja, tem que haver então, a senhora diria, um pouco de flexibilidade no campo da espiritualidade, o espiritualismo, e não ficar somente travado ali no espiritismo, porque são pessoas do próprio país que às vezes ainda não têm domínio da doutrina. Seria isso? A Associação Médica Espírita Internacional, ela tem que ter jogo de cintura. Mas é um treinamento muito importante. Por quê? Porque nós aprendemos que a linguagem tem que ser bastante ecumênica. Então, nós procuramos nos unir àqueles que pensam como pensamos em determinados assuntos. Por exemplo, se o conferencista ou o escritor, se ele gosta de abordar, por exemplo, a vida após a morte. Mas aquilo coincide conosco, porque ele também é espiritualista, né? Agora, por exemplo, nós tivemos um judeu muito simpático, importantíssimo, o Dr. Jeff Levin, que é de Dallas, Estados Unidos, onde ele é professor de epidemiologia na faculdade. Então, ele é judeu. Ele veio falar sobre quê? Sobre curas e sobre médiuns de cura, que tem tudo a ver com o que nós pesquisamos, né, e procuramos ensinar. O Dr. Harold Koenig, que já esteve 2 vezes conosco no Brasil, ele é católico. No entanto, toda a pesquisa dele é sobre espiritualidade, né? A ação do espírito sobre a matéria. Então, nós temos o máximo interesse de somar com ele. Assim foi com o Dr. Pim van Lommel, que nós tivemos em Paris agora. Ele é o maior pesquisador de EQM do mundo. Ele publicou, em 2001, uma pesquisa exemplar sobre experiência de quase morte. Ele vem nos falar sobre a sua experiência e as conclusões a que ele chegou, que tem tudo a ver com a consciência não local, tem tudo a ver com imortalidade. Então, a linguagem dele é a linguagem de um cientista, mas essa linguagem está perfeitamente dentro daquilo que nós trabalhamos, pesquisamos e estudamos. Então, nós estamos num desenvolvimento de uma linguagem ecumênica, porque também os nossos pacientes não são espíritas. Então, nós temos que compreender a linguagem dos nossos pacientes. E compreendendo
a linguagem dos conferencistas que não são espíritas, nós estamos automaticamente nos preparando para dar uma assistência aos nossos pacientes, né? Que são de diferentes religiões. Mas todos eles sabem da nossa postura, do que nós pesquisamos, e eles somam conosco com muito prazer. A gente nota que eles estão à vontade com a gente. Isso é importante. E como que fica esse congresso no quesito da atratividade dos nativos do país? São muito atraídos para participar eu digo, não os conferencistas, mas o público em geral? Eu sei. O que acontece é que a linguagem médica, ela é melhor compreendida, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Porque quando você fala um tema médico, você traz a contribuição da escola médica na qual você esteve, estudou, né? E tira uma conclusão para o lado da espiritualidade. Então, eu considero a nossa linguagem que é mais próxima daquilo que o europeu, por exemplo, gosta. Quer dizer, trazer primeiramente a ciência e depois as conclusões que são religiosas. As conclusões têm que ser dentro da moral religiosa. Então é isso que nós temos feito. E eu observo que é uma linguagem que eles aceitam. O que causa assim um pouco de rejeição neste país ou nos países europeus é você falar das lições do Cristo, mas sem ligá-las à fé raciocinada, como queria Allan Kardec. Para você ligar isto à fé raciocinada, você tem que falar em ciência, né? Passar pela filosofia um pouco, mas falar de ciência, de pesquisa científica e tirar uma conclusão religiosa, né? Então, nós já estamos há 5 anos na Alemanha, vindo todo ano. Estamos há 5 anos vindo na França, no movimento francofônico. E em Portugal é aquela beleza, são os mil participantes todo ano, né, que enchem todo o auditório. E há muita correspondência, porque eles gostam de ouvir sobre espiritismo, mas o que a gente nota é que essa linguagem científica para o alemão, por exemplo, ela é mais palatável, e eles vêm, alguns vêm pela primeira vez, né? Outros vêm todo ano, e assim por diante. Então, nós já estamos notando que há uma reação melhor, né? Porque, infelizmente, Allan Kardec, aqui na Europa, perdeu todo o brilho que tinha do século XIX a partir do que os médiuns fraudulentos fizeram esse tempo todo. E depois da Segunda Guerra, então, acabou-se, né? E o espiritismo foi jogado na lama e é rejeitado, e as piores recomendações são feitas quando a palavra espiritismo é pronunciada, infelizmente. Mas nós notamos que a partir do momento que você começa com a linguagem científica e mostrando os pensamentos de Allan Kardec na construção dessa parte científica, eles ficam admirados e passam a ter um outro conceito do espiritismo. Né? O respeito que sempre Kardec teve, né, neste continente, mas que infelizmente perdeu por N razões. Mas nós estamos felizes porque devagar, não se pode ter pressa,
devagar você vai vendo que as pessoas vão tendo interesse na mensagem que você quer passar. O estudante de medicina local, ele é atraído para o congresso? Eu acho muito cedo ainda, porque eles, além de nós não termos recursos de divulgação para chegar até eles, nós não temos isso, né? Porque os meios de divulgação, é claro, serão os últimos a oferecerem qualquer chance de divulgação daquilo que fazemos. Eles não se interessam em absoluto por nada disso. A não ser que a gente tivesse entre os jornalistas alguém que tivesse interesse pelo espiritismo. O que para nós ainda não descobrimos essa raridade, né? De modo que, como os espíritos disseram que era para nós fazermos essa divulgação, que isso foi planejado por Leon Denis e por Bezerra de Menezes, a fim de que nós pudéssemos levar o paradigma médico espírita, então nós não estamos confrontando resultados. Nós estamos fazendo o que eles nos mandaram fazer, sabe? E deixando, por conta da espiritualidade, a abertura de caminhos que nós não temos, né? Porque se eu dissesse aqui, né, vai ser fácil, nós vamos fazer isso, aquilo outro, vamos investir tanto de dinheiro, assim, sabe? Eu poderia até ter uma expectativa, mas não é o caso. Eu não tenho isso, né? Então, nós resolvemos deixar por conta do grupo que cedia o evento. Ele é que vai descobrir uma maneira de divulgar o evento. E é isso que tem acontecido. Cada um, no país onde nós vamos, se responsabiliza pela divulgação. O que o Dr. Koenig falou conosco em São Paulo é uma constatação nossa também. Ele disse que quem responde melhor a nós são as enfermeiras, o pessoal da saúde que trabalha na equipe multidisciplinar em determinados ramos que estão mais ligados ao paciente. Eles entendem melhor a nossa linguagem, né? Então, uma das sugestões que eu dou quando estamos assim para realizar um evento é que eles façam a divulgação através de uma revista para enfermeiros ou para o pessoal que lida com a saúde diretamente com o paciente, os fisioterapeutas, né? O terapeuta ocupacional, os psicólogos, etc. Bom, doutora Marlene, nós agradecemos imensamente a sua participação e gostaríamos de deixar um espaço para a senhora fazer uma mensagem final para os internautas do Espiritismo BH. Eu saúdo a todos, tive muita alegria de trocar ideias com você e espero que o nosso ideal de divulgação dos princípios, do modelo, do paradigma médico-espírita, que ele penetre, né, devagar, mas sempre, né, e que a medicina possa realmente construir um novo paradigma para a saúde, principalmente tendo por base a imensa contribuição que o Espiritismo pode dar, não apenas à saúde humana, mas a toda a humanidade e a todos os ramos do saber. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança é muito grande, tendo em vista o mundo novo que todos nós queremos. Sobretudo, que haja uma união definitiva entre ciência e religião,
porque se isso não ocorrer, não haverá paz para a humanidade. Muito Saúde obrigado. a todos, muita paz. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site